Olá, seja bem-vindo a mais um curso da RHT Academy. Nós vamos falar agora sobre o curso de instrutores de alta performance. Então, eu vou falar para vocês sobre como um professor corporativo ele deve se comportar e quais são as ferramentas que ele deve usar durante esse treinamento. Nós vamos começar a falar um pouco aqui sobre normas, porque nós vamos falar sobre normas que regem como o treinamento ele deve ser executado, planejado e como que ele deve ser colocado em prática para que tanto o professor e o aluno eles tenham condições de executar a aprendizagem da melhor forma possível. Existem várias normas, existem várias técnicas, vou citar as principais para que nós possamos fazer aí uma introdução sobre esse assunto. Bom, aqui se você acompanhar comigo, eu tenho aqui falando sobre a NBR ISO 10015. Essa NBR, ela foi criada junto para atender a necessidade da ISO 9001 que fala sobre qualidade. Então, nós vamos pegar a ISO que está mais desenvolvida, atendendo o RH, atendendo segurança do trabalho e também atendendo as necessidades de treinamento que são colocados dentro da empresa para gerar ali um alto desempenho e para outros benefícios que são também alocados nesse tipo de contexto. Então, o que é interessante é entendermos que a ISO 9001, ela preza pela qualidade em todos os processos e produtos e planejamentos da empresa. E todos eles existe a necessidade de treinamento. Esses treinamentos eles são realizados com o intuito de você ter um resultado que garanta o produto, a qualidade e a satisfação do cliente. Por isso, pegar a ISO 10015 para a gente nortear o nosso aprendizado vai fazer todo sentido, para que a gente entenda que existem regras e existem estudos que normatizam e que facilitam a vida de qualquer professor. Então, continuando, nós vamos entender que a ISO 10015 ela vai falar sobre alguns assuntos. Alguns desses assuntos já são conhecidos por a grande maioria dos professores que já dão aula em empresas. Outros, nem tanto. Mas o primeiro aqui é extremamente conhecido, que é o chá. O que é esse chá? Basicamente, ele fala sobre conhecimento, habilidades e atitudes. E aqui já deixa claro para nós que não basta somente ter o conhecimento. Eu tenho que desenvolver essa habilidade, claro, isso é o próprio treinamento em si, e também eu tenho que ter a atitude. Então eu falo de comportamento, eu falo de conhecimento e eu falo também da parte que gerencia todo esse conhecimento. Então eu tenho que ter uma habilidade para isso, eu tenho que ter um conhecimento e eu tenho que saber colocar isso em pauta, quer dizer, a atitude que o professor precisa para isso. O chá, ele é o resumo de tudo que vai vir agora em seguida. Nós temos o segundo ponto que ele fala sobre competências. Então vamos lá. As competências elas estão ligadas ao H do chá, que são as habilidades. Eu preciso desenvolver competências, tanto nos professores como também os professores nos seus alunos. Então, todos os instrutores de alta performance vão precisar desenvolver habilidades dentro da educação corporativa para que ele consiga colocar uma facilidade no aluno em aprender sobre aquela competência que ele precisa desenvolver. Essa competência, ela precisa ser linkada com as necessidades da empresa, com o material a ser executado e utilizado e também com as habilidades que cada professor tem dentro da competência que ele vai exercer para aquele determinado assunto. Já continuando no item 3, a gente fala treinamento como recurso estratégico. Então o treinamento ele não é algo simples e não é algo para ser feito de qualquer forma e sem planejamento. Ele precisa que esse treinamento ele seja direcionado para algum tipo de plano futuro. Então, por exemplo, se formos utilizar o nosso treinamento para que haja o desenvolvimento de um grupo ou de uma única pessoa, é para que lá no final dele ele tenha a competência que já citamos, que vai facilitar com que conhecimento, habilidades e também as atitudes, como já citamos, consigam estar congruentes com o foco que o cliente precisa desenvolver lá no futuro.
Muitos dos treinamentos não são somente para lembrar o aluno, mas são para desenvolvê-lo para uma nova atividade, para um novo recurso, para uma melhoria que a empresa precisa. Então é interessante você entender qual é a estratégia por trás de cada treinamento. Já continuando, nós temos essas diretrizes. O que são as diretrizes? São aquilo que causa a forma, o formato, aquilo que determina como que deve ser feito, por que deve ser feito, para a gente entender isso, e ela direciona, norteia para que cada um de nós possamos ter ali uma ciência para onde que o treinamento tem que ir. Porque o mesmo tema eu posso trabalhar ele de formas diferentes, e as diretrizes elas vão determinar para cada um de nós como que nós vamos executar esse treinamento. Essas diretrizes, elas vão falar o passo a passo e como que as coisas devem acontecer. Temos também aqui as necessidades de treinamento. A necessidade é uma coleta prévia do assunto que foi tratado entre as empresas para que houvesse ali um acordo de como que deveria ser, qual é o cronograma, quais eram as ênfases dentro daquele conteúdo. E a partir daí, existe uma série de ferramentas que vamos falar mais para frente para que você tenha noção de como que se inicia a ideia de um treinamento. O próximo que nós temos aqui, que é o número 6, fala sobre projeto e o próprio planejamento em si. O projeto, ele é um conjunto de situações que compõem uma carteira de possibilidades para que nós possamos utilizar conteúdos diversos para o desenvolvimento de uma equipe, de uma pessoa ou do próprio nome como um projeto, para levar a empresa a atingir a missão, a visão e os valores dela. Esse projeto, sendo desenvolvido em forma de programas de treinamento, por exemplo, ele vai facilitar muito com que a empresa ela determine o caminho do futuro para onde ela vai. Então, cada instrutor está inserido no processo transformador de pessoas que vão conseguir se desenvolver para alcançar o próximo nível desejado pela empresa. Para isso, vem o outro item que é o planejamento. Nós estamos falando de projeto e planejamento. Existe um plano que tem que ser feito antes de qualquer treinamento. Esse plano, ele está inserido dentro do seu conteúdo para que ele seja transformador e que esse conteúdo ele venha trazer o desenvolvimento da competência para que uma determinada execução de um funcionário, de um gerente, ou seja, de um executor, para que ele consiga ali desenvolver as suas habilidades e trazer resultado. Esse resultado ele pode ser eficiente ou eficaz. E ele também pode ser, inclusive, para colaborar, para que pessoas que estejam num determinado nível hierárquico da empresa estejam sendo preparados para o próximo nível hierárquico. Temos também aqui a forma de execução, que ela determina, junto com as diretrizes, como que o treinamento vai ser feito. Então, por exemplo, qual é a introdução? Objetivo? Aonde eu devo incluir determinados vídeos, filmes, imagens, gráficos, como que eu vou apresentar o modelo da planilha, o modelo da apostila, como que eu vou apresentar o meu slide, como que eu devo me comunicar, qual é a linguagem, qual é o público, são todas essas preocupações dentro do momento da execução. E por último, e não tão assim, não deixa de ser importante, mas ele é mais uma forma de ser inspecionado, né, de inspecionar o nosso treinamento, é a avaliação. A avaliação ela não serve simplesmente para o aluno fazer uma prova e você ver a nota e saber se ele está indo bem ou não. Na realidade, são vários sistemas de avaliação. Esses sistemas avaliatórios, eles permitem com que eu verifique se todos os itens citados acima, esses itens, eles foram bem executados. Porque o objetivo do professor é ser facilitador na hora da aprendizagem. E quando ele é esse facilitador, ele sim vai conseguir identificar dentro dos seus métodos avaliativos
aonde possivelmente ele possa fazer suas melhorias. Porque o que precisa ser dito é que aquele que ensina aprende mais do que aquele que ouve, do que aquele que está aprendendo. Então é importante prestar atenção em todos os itens aplicados durante o treinamento para que você perceba em qual ponto você precisa melhorar. E isso é importante para que você desenvolva principalmente o que a norma ISO 10015 tem falado. Eu peguei alguns desses itens, são outros vários. Esses eu acredito que sejam os principais, que norteiam toda a vida do treinamento, do início da ideia, desde a necessidade, até o método de avaliação para ver se tudo deu certo e que a gente possa entender que o treinamento é algo extremamente importante na vida do aluno, na vida do professor e da empresa.